Olá, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Emerson Neves, eu sou Head de Marketing de Influência da Coach, que é um escritório especializado em mídias sociais e marketing de influência, que atende artistas, influenciadores e marcas. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito sério, muito relevante e que tem mexido com muita gente, e principalmente na internet. Eu estou aqui com as minhas parceiras de painel incríveis, com a Mari Maciel, que ela é líder de comunicação digital na Bayer, e a Camila Monteiro, que é uma criadora de conteúdo que arrebenta nos seus posts e no seu perfil, e também uma empresária do ramo digital. Tudo bem? Boa tarde. Tarde, tudo bem? Boa tarde. Meninas, eu queria que vocês se apresentassem rapidamente para a gente, só para o pessoal se situar, e depois a gente entra no nosso tema. Quem começa? Pode ir, Camila. Bom, meu nome é Camila Monteiro, tenho 29 anos, trabalho com o Instagram há 8, meu Deus. Minha vida, basicamente, é essa, né? Falo da minha vida lá, mas também falo muito da vida dos outros, porque a minha história, ela não é única exatamente. Minha história abraça, acho que, muitas pessoas, né? E eu acho que é isso. Olá, pessoal, eu sou a Mariana Maciel, sou líder da área de comunicação digital da Bayer aqui no Brasil, então cuido de toda a parte de estratégia nos canais digitais nossos, né, proprietários, e também no trabalho com os influenciadores digitais. Legal. Gente, como eu disse, a gente vai falar de um tema muito complicado, né, que a gente está vivendo com muita frequência, com muitos casos. Eu acho que o mundo está passando por um período difícil, não só pela questão da pandemia, mas também pela questão do preconceito explícito, do discurso de ódio, que é o nosso tema hoje. Parece que as pessoas, por trás dos seus smartphones e por trás dos seus computadores, elas sentem mais segurança e mais segurança mesmo para poder falar o que ela quer, do jeito que ela quer, sem se preocupar com a outra pessoa que está do outro lado, vivendo talvez um problema, talvez tendo sido mal interpretada naquilo que disse, e esse discurso de ódio acaba tendo resultados terríveis. Então, a gente falar de discurso de ódio é muito bom. A gente tem que falar, a gente tem que bater nesse martelo e a gente tem que encontrar soluções para isso. Então, com essa abertura, eu começo com uma pergunta que eu acho que é um pouco complexa, mas eu acho que vocês vão saber responder de uma forma leve e de uma forma que as pessoas consigam enxergar esse cenário na visão de vocês. Então, assim, na opinião de vocês, até onde termina a liberdade de expressão e começa o discurso de ódio? Eu acho que é uma linha muito tênue, então a gente precisa ter essa diferenciação para melhorar as nossas ações. Então, fiquem à vontade, eu quero ouvir as duas. Quer começar? Legal. Posso começar? Eu acho que é uma linha muito tênue, mas eu acho que fica claro da gente perceber quando é apenas uma opinião. Eu acho que opinião, né, vai a partir do momento que você pode divergir sem você ofender as pessoas e principalmente sem você usar informações falsas. Né? Muitas coisas que a gente vê, principalmente agora falando aqui do meu lado dos mercados em que a Bayer atua, muita falta de informação, e mesmo assim as pessoas continuam disseminando essas informações como se fossem verdades absolutas, mesmo elas sabendo que não são, e tentando convencer as outras pessoas disso e não dando espaço para que haja realmente um diálogo, né? Porque eu acho que são coisas muito diferentes quando você não conhece um tema e você abre para o diálogo, falar, ok, eu tenho essa opinião, então você pode me explicar agora qual que é a realidade, de quando você tem uma informação que não é real, que você sabe que não é real, e você a expõe mesmo assim, sem espaço para diálogo, com base numa atitude muito mais agressiva, numa comunicação violenta, e principalmente eu acho que quando você passa a linha do que é o tema da discussão e vai para discutir o que é a pessoa, né? Quando você tem uma pessoa ali do outro lado, eu acho que aí muito mais na pegada aí dos criadores, como a Camila, de que deixa de ser sobre o que ela está falando, sobre o que ela está defendendo, mas sobre ela, por ela ser do jeito que é, por ela viver a vida que ela vive,
que é algo que realmente não compete a ninguém, não tem como ter um discurso de ódio de outras pessoas em relação a isso. Então, acho que são muito essas linhas, assim, né, da informação falsa, de não se abrir para diálogo numa comunicação violenta e partir para ataques pessoais que deixam de lado o que deveria ser o conteúdo, né? Desculpa. Pode falar. Não, pode falar, você estava começando. Não, é a sua vez. Eu ia falar só agora com você. Você vai falar alguma coisa. Eu super concordo com tudo que vocês disseram. E muitas vezes as pessoas, elas pensam que só porque nós estamos ali dando a cara a tapa, né? Ah, estou na internet, sou uma pessoa pública, então você pode e deve ouvir ofensas. Não é. Eu acho que a partir do momento que você está ofendendo alguém, você já perdeu totalmente a razão. Né? Você não tem o direito de falar do físico, do intelecto, de nada pessoal em relação àquela pessoa, a um grupo, enfim. Eu acho que tem como você expor o que você pensa de uma forma mais gentil e que não vai prejudicar o psicológico daquela pessoa. Às vezes, uma palavra na vida de alguém pode determinar todo o percurso da vida daquele ser humano. Isso é muito sério. Tem gente que acha que é besteira, mas é real. Eu recebo inúmeras mensagens de mulheres, normalmente mulheres, a maior parte do meu público é mulher, em que às vezes uma frase acaba com a vida da pessoa e aquela outra pessoa às vezes não tem nem noção do peso que é. E normalmente isso se repete ao longo da vida da pessoa, primeiro porque a pessoa que é oprimida, normalmente ela não tem aquela coisa de defesa, eu vou responder, a gente guarda muito pra gente, né? A gente pensa, não, é a opinião da pessoa e tá tudo certo, sendo que isso não é opinião. A gente não pode pegar a opinião, né, e lidar dessa forma. Isso é maldade, né? É simplesmente maldade. E muitas vezes a pessoa, ela não tem noção. Eu acho que até é difícil falar isso, que a pessoa não tem noção, porque a partir do momento que você xinga o outro, que você fala, não, você tem noção do que você está falando. Não é uma palavra mal interpretada, não é uma frase que tem duas, né? Não, você está sendo direto, você está ofendendo aquele ser humano e você não tem noção do impacto que você vai ter na vida daquele ser humano e das pessoas que estão em volta daquela pessoa. Legal, muito bem. Dando sequência, acho que é bem importante para a gente ficar bem claro, como a gente tem um criador de conteúdo e uma marca, a gente vai conseguir enxergar agora os dois cenários. Eu queria saber como que vocês lidam, se vocês já lidaram com uma situação de discurso de ódio, e assim, como é que vocês saíram dessa, e o que vocês recomendam, como sair de um discurso de ódio para não causar, de repente, uma polêmica ainda maior. Quem começa? Quer ir, Camila? Bom, pode ser. Eu vivencio isso na pele todos os dias, não só na internet, como na vida, né? Desde que eu comecei, acho que desde que eu, né, me dei conta que eu sou um ser humano, né, que a gente lida com críticas, acho que desde a infância até a adolescência, a vida adulta, independente se você é ou não influenciador, só que hoje com a internet o peso parece que é maior. Eu, pelo menos, sinto muito maior, porque o anonimato dá esse conforto para a pessoa falar o que deve ou acha, né? Enfim. Então, eu lido todos os dias porque eu era gorda, né? Aí emagrece, não está suficiente, tem que continuar emagrecendo, ou tem excesso de pele, estria, celulite. Então, todo dia é uma conversa diferente, todo dia é uma ofensa diferente. Então, eu comecei antes a ignorar, passei a ignorar. Não, tá falando mal, vou lá e apago, enfim, vou lá e bloqueio. Só que chega uma hora que aquilo tem uma proporção tão grande, a sua dor ela é tão grande que você dá um basta. Eu comecei a expor essas pessoas, né? Para elas sentirem na pele o que é falar o que eles falam, agir da maneira que eles agem e achar que isso é natural, você xingar assim até a 8ª geração da família da pessoa e achar que isso é ok, não é. Então eu comecei a expor, mas muito mais do que expor, eu comecei a educar as pessoas, né, do como você deve se comportar numa rede social. Parece um manual idiota, óbvio, mas não é. Tem gente que parece, sabe,
não entender como funciona uma sociedade. Não é porque você está diante de uma tela que você não pode, que você pode fazer o que você quiser. Não é, é que nem uma conversa em grupo. E numa conversa em grupo, essas pessoas não teriam a coragem de falar o que elas falam por trás do telefone, do computador, enfim. Você pode ter certeza absoluta. Eu fui ofendida ao longo da minha vida, mas nunca foi tanto quanto na internet. Se a pessoa pensava mal do meu corpo, algumas falavam, sim, mas a maioria, eu tenho certeza, guardava. Primeiro que a gordofobia, enfim, ela está muito enraizada, né? Então, às vezes a pessoa ela pensa mal de você, mas ela não vai literalmente falar para você. O problema é quando você acha que pode falar simplesmente porque ou a pessoa é pública ou ela tem que aguentar, não é para isso que você está na internet, você não ganha dinheiro com isso, então vamos lá, vamos lá. Eu acho que a melhor forma de sair dessa, primeiro é a gente se autoconhecer. Quem sou eu? Qual é o meu valor? Qual é o meu papel na sociedade, meu papel dentro de casa? Né? Quem sou eu? A gente tem que se autoanalisar mesmo e criar essa autoconfiança, porque críticas, ofensas sempre vão existir, sempre, sempre. Então a gente tem que primeiro ter essa base, que é a nossa autoconfiança, e também a gente ter noção dos nossos direitos, porque não é porque está na internet que a gente não pode ir atrás da justiça. Tem como a gente processar. Eu já fiz isso. Então, saber que a lei, ela também está ali para ser usada. Eu conheço inúmeros casos de influenciadores que processaram fakes, grupos, enfim, e descobriram a identidade da pessoa por trás. Então, assim, é um anonimato até a página 1. A partir do momento que você ferir aquele ser humano e aquela pessoa pensar, não, comigo não, a pessoa ela vai atrás e ela vai conseguir, você vai ter aí sérios problemas com a justiça. Deixa eu só complementar uma curiosidade que eu tenho. Os ataques que você costuma receber, geralmente eles são públicos, então são do seu feed, ou também você sofre ataques em direct, coisa que é direcionada assim, só para você, mas a pessoa precisa destilar o ódio dela de algum jeito. De todos os lados, por direct, por comentário, na página de outras pessoas, em todos os cantos, em todos os cantos. No direct, eu sinto mais de coisas que eu posto no dia a dia, e às vezes a pessoa não acha, não é nem que ela não acha bacana, ela é muito agressiva na forma que ela aborda isso. Esses dias atrás, meu marido estava lavando a louça, e veio uma seguidora falar assim, por que não é você que está lavando a louça? Isso não é papel do homem. Então, sabe, é esse tipo de coisa que normalmente vem no direct, pessoas criticando a minha rotina, dando pitacos que, assim, não cabem à pessoa, não é uma crítica construtiva. O que tem de construtivo você falar que é o homem sabe, que não tem que lavar, sabe, que manda na nossa casa é eu e meu marido, você não tem nada a ver com isso, né? Então, é esse tipo de coisa. Agora, em comentários, eu sinto que é uma coisa muito mais de pessoas de fora, né? Gente que vi aquela foto, não gostei, que absurdo, e a pessoa vai lá e comenta. Mas também tem seguidor mesmo, seguidor que me odeia, mas me segue, o que é muito controverso, né? E assustador. Assustador. Vamos lá, Mari. Bom, no caso das marcas, eu acho que, principalmente dependendo de alguns segmentos que as empresas atuam, esses ataques também são diários, né? Do nosso lado, como a gente está em dois principais setores que tem muitas discussões em cima desses setores, que é a área farmacêutica e o agronegócio, então a gente lida com isso também diariamente, com muitos ataques em relação ao que a gente faz, o que não faz. E hoje a Bayer também ela tem uma atuação muito forte com inclusão e diversidade. Então, além dessa parte de negócios, as bandeiras que a gente levanta também de inclusão e diversidade, a gente também sofre muitos ataques. Então, teve o caso mais recente, que a gente foi bombardeado, foi o lançamento do programa de trainee só para negros, que nós e o Magazine Luiza saímos no mesmo período. Teve muita repercussão positiva, foi um case incrível, mas a gente também apanhou demais. E não que a gente apanhou porque teve algum percalço ali no meio do caminho. Não, é simplesmente porque as pessoas... Uma travada. queriam destilar o ódio sobre a gente dar coisas políticas, com coisas que não tinham nenhuma relação com o contexto do que a gente estava comunicando.
mas a gente recebeu diversos ataques por todos os lados. Então, é uma coisa que a gente lida diariamente. A gente tem algumas estratégias que a gente usa, né? Quando a gente recebe esses comentários, a gente tenta perceber se a pessoa está falando aquilo, se é uma coisa mais leve, só como uma opinião, e tudo bem, todo mundo tem direito de ter sua opinião, e a gente deixa ali. Se a pessoa está falando uma coisa só por falta de conhecimento, né? Porque ela não entende, de repente, de uma legislação que está envolvida, numa parte mais científica envolvida. Então, a gente sempre se coloca à disposição para responder, para entender que pode, e aí realmente chega os casos mais extremos, a gente não tem muito o que fazer. Oi, vocês estão me ouvindo? Agora deu uma travadinha, mas agora voltou. Agora voltou. Então, esse último caso, né, dessas pessoas que aí realmente são haters, não é porque eles não entendem, não é só opinião, que vão com essa comunicação violenta, palavrão, coloca nome de funcionário, aí realmente a gente tem que apagar, porque se a gente deixa ali, dá a impressão de que a gente está compactuando com aquilo também, né, de deixar aquilo no nosso canal. Então, a gente sempre vai medindo isso. É um posicionamento que vale a pena a gente chamar para conversa e explicar que não é bem assim? Ou é algo que a gente está vendo que a pessoa realmente está ali só para jogar a raiva dela de outras coisas e não vai adiantar. Por mais que a gente explique tudo, não vai mudar. Travou. Agora travou de vez. É a internet o programa? Eu acho que é a internet dela. Então, a gente realmente tem que partir. Acho que agora foi. Agora travou de vez. Bom, vamos dar sequência. Depois, na hora que ela voltar, acho que ela está conectando de novo. Ah, tá. Aí, conectou de novo. Voltou. Não, mas beleza. Vamos correr um pouquinho, que o tempo já tá se esgotando. Eu queria, para a gente finalizar, deixar que vocês deixassem aqui, eu acho que, como eu comentei no começo, tem muita gente que sofre, eu acho que tanto aqui nesse caso, tanto a marca quanto a criadora de conteúdo já estão expert no assunto, né? Já aprenderam a lidar com isso, já aprenderam a como se posicionar e ao que fazer. Mas a gente sabe que tem muita gente sofrendo, tem muita gente escondida, tem muita gente que desistiu, tem muita gente que tinha muito a agregar e já agregava na rede social, e hoje ela largou tudo, hoje está em depressão, hoje quis desistir porque não soube lidar com o tema. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para essas pessoas, motivando, né, que elas consigam sair desse quadro e continuem fazendo seus conteúdos de relevância na internet. Sim. Vai lá, Camila. Vai lá. Você não está sozinha. Tem inúmeras pessoas por aí sofrendo exatamente o que você está sofrendo. E digo mais, a pessoa que te ofendeu, ela também está sofrendo. O que a pessoa diz sobre você diz mais sobre ela do que sobre você. Às vezes é uma dor que aquela pessoa tem, uma raiva, uma decepção, um julgamento, e ela escolhe, infelizmente, você para jogar em cima todo aquele ódio. Então, normalmente, vocês podem observar, normalmente aquilo diz muito mais respeito àquela pessoa, 99% das vezes, porque se é uma pessoa que se importa com você, ela vai buscar uma maneira mais gentil de falar o que ela pensa. Agora, se é uma pessoa que simplesmente não conhece a sua vida, não conhece seus valores, não tem nenhum convívio com você, aliás, nem se tiver um convívio, dá o direito de falar da maneira que fala, né? Você tem que tentar abstrair da melhor forma possível. Eu sei que nem sempre é possível, é doloroso, machuca, mas a gente tem que tentar separar as coisas, porque você não é o que as pessoas falam de você, você é muito mais do que isso. Você tem que conhecer mais os seus valores e entender, não,
o que essa pessoa está falando não faz sentido nenhum. Então, quer saber a opinião dessa pessoa? Simplesmente não importa. E seguir a vida. E se você achar que é pertinente educar essa pessoa, eduque. Se você está vendo que está perdendo seu tempo, não perca seu tempo. Não perca. E simplesmente siga a sua vida, porque, infelizmente, a gente vai ter que lidar com vários haters ao longo da nossa vida. E a gente tem que estar preparado para isso. Concordo super com a Camila. Eu acho que a mensagem principal é essa, né? Você não está sozinho, infelizmente, todo mundo que decide se expor na internet, passar informação na internet, infelizmente está enfrentando esse mesmo momento. Acho que o Brasil inteiro está passando por um momento de super polarização em tudo que a gente faça, no online, no offline, enfim. E eu acho que, assim, tanto para as marcas quanto para os criadores de A internet não está ajudando. Ixi, para. Travou. Acho que você está nesse período. Acho que ela está tentando conectar de volta. Deve estar. Mas vamos continuar nós dois. Eu acho que assim, isso que você falou é muito importante. Acho que principalmente na primeira questão que eu vejo é a questão do. Ah lá, voltou. Ai, gente, desculpa, hoje tá. A gente já estava improvisando a pauta. Desafios da internet, no home office, assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Eu não sei onde vocês escutaram, mas é o finalzinho, né? Então, eu acho que o geral é isso, gente. Não estão sozinhos, se informem sobre outros casos, aprendam com a sua própria experiência, a experiência de outros criadores de conteúdo, de outras empresas, por situações semelhantes que já passaram. Se você tiver que fazer alguma ativação, até legal que seja, se informe, vá atrás, né? Não tenha medo. E consiga ir identificando aos poucos isso, quem vale a pena você abrir esse discurso, quem realmente está falando algo porque não sabe, porque não tem informação, e quem realmente está só destilando ódio, que realmente não vale a pena, não vai mudar, então gasta sua energia com outra coisa, que tem uma parte muito grande, a maior parte da internet, que vale muito a pena abrir para diálogo, compartilhar e construir juntos. Legal. Bom, queria agradecer a presença de vocês, eu acho que foi muito, muito relevante e as pessoas tiveram, mesmo com pouco tempo, a gente conseguiu dar mensagens bastante importantes e um apoio, acho que para quem não sabe lidar ou não está sabendo lidar nessa situação. Queria agradecer a presença de vocês e também dizer, pessoal, da doação para a Casa Hope, né? A gente não esquecer que a gente está num evento adquirindo conhecimento, e a gente, além de tudo isso, pode doar também e ajudar um trabalho tão maravilhoso que é da Casa Hope. Tá? Queria agradecer a todos, muito obrigado e até a próxima. Obrigada.